Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao Portal F3. Eu sou a professora Cláudia Molinaro, professora de Direito Administrativo aqui do portal, dessa forma que vocês me conhecem. É um prazer fazer parte da Semana Jurídica do Portal F3. Eu adorei o convite, porque eu sei que essa semana tem uma importância muito grande na sua vida, que acaba de sair da universidade e que acaba de ser aprovado no exame de ordem. É um misto de emoções, né? Vamos combinar. E aí eu vim para contar para vocês a minha trajetória. Dizer a vocês que isso que vocês estão passando, eu também passei. É muito comum um aluno olhar o professor, olhar o profissional, já depois de um certo tempo de estrada de trabalho, e achar que tudo já veio preparado. Veio não, meu amor. Foi uma caminhada longa, árdua, mas com muita experiência e com muita coisa bacana. Então, o nosso encontro de hoje não é para uma aula em si, acadêmica ali, com conteúdo jurídico, isso é num outro momento. Hoje é um bate-papo, é olho no olho, é alma com alma, para mostrar para você que você não precisa ter medo. É possível, sim, você ter sucesso na carreira que você escolheu. Não deixe que ninguém tire isso da sua mente, ok? Não perca o foco do sucesso. E para a gente chegar ao sucesso, é muito importante também que a gente se entregue de corpo e alma àquilo que a gente está fazendo. Eu acho que vocês já, que me conhecem, né, há muito tempo ou há pouco tempo, vocês sabem o quanto eu amo aquilo que eu faço. Não só a parte acadêmica, quando eu estou em sala de aula, que eu me realizo demais, mas também pela minha prática forense, pelo exercício da advocacia. Até porque eu não teria o conteúdo que eu tenho em sala de aula se eu não tivesse esse alicerce da minha prática forense, que passeia pela advocacia privada e também pela advocacia pública, porque eu tive a grande sorte de atuar como assessora jurídica na Defensoria Pública. Então, eu tenho essa experiência também no meu dia a dia da Defensoria Pública, de uma assessoria jurídica. Mas veja, o exercício da atividade forense, da minha prática forense, tanto na advocacia privada quanto na advocacia pública, quando eu estou trabalhando aí no meu dia a dia, é o mesmo, né? Só que na advocacia privada eu vou chamar do meu cliente, na advocacia pública eu vou falar meu assistido, mas o meu conhecimento tem que ser o mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história, para você sentir que dá para acontecer com você também. Vida não tem receita de bolo. Cada um sabe das suas particularidades, cada um tem a sua história, cada um tem um objetivo, mas a gente sabe que algumas coisas não podem faltar. A única coisa que eu digo para vocês é que tudo que eu me predispus a fazer, eu fiz me entregando 100%. Eu nunca entrei numa sala de aula mais ou menos, eu nunca entrei para defender um cliente ou um assistido mais ou menos. Eu entrei 100%. Sabe por quê? Porque o resultado tende a ser 100%. Bom, você me conhece como professora de ADM, todo mundo sabe disso, né? A amada professora de administrativo do Portal F3, eu adoro ser conhecida assim. A paixão pelo direito administrativo já começou na graduação, no 7º período. Eu me encantei pelo direito administrativo, eu me encantei pelo direito público. Assim, logo após a conclusão da graduação, eu já ingressei na minha especialização. Eu sou especialista em direito público. E também dou aula de direito constitucional, apesar de aqui no portal eu estar à frente das aulas de direito administrativo. Mas eu, por exemplo, dou aulas na pós de advocacia pública e várias vezes a gente trata de temas constitucionais. Então, a minha grande paixão é o direito público, que pode ser a sua, mas você também pode ir para o âmbito privado. A gente tem grandes professores e advogados do âmbito privado. Renato Porto, por exemplo, que conversou também com vocês aí na Semana Jurídica. Então, eu fiz a minha graduação, me especializei em direito público, me apaixonei pelo direito administrativo na faculdade. E na própria faculdade eu já também comecei a perceber que, além da prática forense que eu queria, claro, e eu vou te contar como é que eu caí no direito, eu também percebi que eu amava a parte acadêmica. Tanto que na minha defesa de tese, o presidente da banca falou assim para mim, você leva jeito para dar aula, hein? Eu falei, eu gosto muito. Bom, o caminho foi longo a chegar até aqui, né? Mas valeu a pena. Então, me especializei em direito público, já me apaixonei pelo direito administrativo, pelo direito constitucional,
fiz a minha segunda fase no exame de ordem em EDM, claro. Enfrentei logo. Saí da facu, já enfrentei a OAB, porque eu acho que quando o negócio é muito delicado, a gente tem que enfrentar logo. Só que eu conversei com você sobre o misto de emoções que a gente sente, né? Sai da graduação, bacharel em Direito. Vamos fazer o exame de ordem, passei na primeira fase. Chega na segunda fase, daquele frio na barriga, porque é toda aquela parte de processo junto com direito material, daquela sensação que não vai conseguir nada, mas consegue. Eu consegui, você conseguiu, e muita gente vai conseguir. Beleza, seguindo. Saí e falei, e agora? Mercado de trabalho ali, para mim, aberto. Eu falei, meu Deus, o que vai ser? Eu acho que eu não tenho a experiência necessária. Experiência, meu amor, você adquire. E você só adquire trabalhando, encarando, indo para o mundo, abrindo o peito, querendo aprender. Tu não vai ter prática sentadinha no sofá. Não vai. Tem que ir à luta, meu amor, tem que encarar. A perna treme, mas tem que enfrentar. E aí eu comecei. No meu início da advocacia, eu usei uma experiência que eu tinha tido no meu estágio. Porque eu tinha trabalhado com previdenciário. No meu estágio, durante a faculdade, eu trabalhei com previdenciário. Então, assim que eu saí, eu tinha uma pessoa conhecida que não dominava a parte de previdenciário. E eu comecei a trabalhar com ele, com aquelas ações de revisão de previdência. E fui indo. Mas sempre apaixonada pelo direito público. Tive a sorte de ser convidada para ser assessora jurídica da Defensoria Pública. Atuei inicialmente na Vara de Fazenda Pública e depois segui para a classe especial. E esse meu know-how de direito público, na advocacia privada, eu comecei a atender pessoas que tinham problemas justamente relacionados ao Estado. Então, pessoas que tinham feito concurso público e tinham sido excluídas do certame de forma arbitrária, pessoas que estavam em busca de medicamentos, de internações, ou seja, tudo aquilo que a gente vai conversar no curso de prática jurídica, já que é a minha especialidade, o direito público, o meu curso de prática jurídica vai ser todo trabalhado dessa forma. Então, veja, foi uma caminhada. Eu saio da faculdade, me especializo em direito público, começo a atuar como advogada ligado ao que eu tinha tido experiência primeiro. Claro, eu aproveitei aquilo que eu já estava trazendo do meu estágio da faculdade. Tenho a sorte, porque uma defensora, que na época era minha professora, em cursos, porque eu nunca parei de estudar, tá? Nunca. Desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. E nessa caminhada de estudo, me aperfeiçoando, uma professora gostou de mim, da minha forma de colocação, da minha experiência, principalmente pela minha paixão pelo direito administrativo, e me convidou para ser assessora. E eu atuei ao lado dela, onde eu aprendi demais na Vara de Fazenda Pública. Aí você imagina eu atuando na Vara de Fazenda Pública como assessora dela. Foi fantástico, porque naquele momento eu vi o dia a dia ali da prática forense voltada para o Estado. E isso também acrescentava no meu âmbito privado, porque eu também, na advocacia privada, atuava também dentro desses temas, que é onde eu sou especialista. Depois saio da Vara de Fazenda Pública, vou para a classe especial. E aí a gente tem um trabalho um tanto quanto diferente, uma prática forense diferente, porque eu já estou em segunda instância, eu já recebo o processo pronto. Então, a minha experiência foi muito legal, porque eu peguei desde o início do processo até o final dele. E a Defensoria Pública, ela me acrescentou muito. Mas veja, não pense você que você só teria sucesso na sua vida se você fizesse um concurso público. Porque você pode ter sucesso na sua vida com a advocacia privada. Eu conheço inúmeros, eu tenho amigos que não optaram pela carreira pública e permaneceram na carreira privada, na advocacia privada, e têm um sucesso estrondoso e nem pensam em fazer concurso público. O sucesso você pode conseguir em qualquer área, mas você tem que ser feliz para você conseguir esse sucesso. Então não busque a carreira pública porque diz assim, porque lá eu vou ser mais feliz, porque lá eu vou ter estabilidade. Cuidado com a estabilidade que você busca, que é a estabilidade financeira no serviço público, porque diante das coisas que acontecem no nosso país, às vezes as coisas mudam um pouquinho. Tivemos períodos aí em que o funcionalismo público não recebia e o âmbito privado estava com dinheiro no bolso. Mas é claro que o concurso público ele é fantástico, que ele te dá aí
uma caminhada ótima, mas não ache que o âmbito privado não possa te oferecer isso, que pode. Porque se você fizer aquilo como tem que ser feito, se empenhar, se aperfeiçoar e for feliz naquilo que você faz, você vai obter o sucesso. Então, a primeira coisa que eu te digo é, não fique nesse desespero de, não, porque eu tenho que fazer o concurso público. Não. Se você tiver como foco ir para a carreira jurídica, para a carreira no âmbito público, ok, vai em frente, feliz da vida, você vai alcançar o seu sucesso. Mas se você não quiser, você pode ficar no âmbito privado. Eu sou muito feliz com tudo que eu faço. Então, eu sou professora, eu atuo no âmbito privado e dou assessoria, quando necessária, para a Defensoria Pública. Mas isso eu só consigo porque eu sou advogada. Porque eu fiz a minha graduação, porque eu me especializei em direito público, porque eu tive coragem de enfrentar as novidades e aprender o dia a dia com elas. A Defensoria Pública foi acrescentando na minha vida, eu fui crescendo também como advogada no âmbito privado, e isso tudo trouxe para mim um know-how absurdo para a sala de aula. Essa caminhada, eu só estou onde eu estou hoje porque eu sempre me empenhei e fiz tudo que eu precisava fazer para chegar aqui. Então, eu sempre estudei muito, eu sempre tive muito compromisso, todos os desafios que chegavam eu enfrentava. E eu não fui... eu sempre tive essa ideia de ir somando, sabe? Então, assim, comecei a atuar na vara previdenciária, depois veio a chance da defensoria na vara de fazenda, eu peguei. E a experiência que eu tinha na prática forense, dentro da advocacia pública, com as ações que envolvem o Estado, eu comecei a trazer para o meu âmbito privado também. Então, eu atendia também as pessoas no âmbito privado. E assim eu fui caminhando. E hoje, muito conhecida no mercado de trabalho como professora, mas eu digo para você, repito, o que eu levo para a sala de aula? A minha experiência. Porque isso faz diferença para o aluno. E eu sempre digo, as coisas não chegaram prontas. É preciso a entrega, é preciso a caminhada, é preciso o esforço. Não pode ter medo. Você vai conseguir. Eu sei que você está com medo, que você não sabe para onde você vai. Começa devagarinho. Seja humilde. A humildade também é uma grande qualidade. Então, começa um pouquinho, com coisa pouquinha, depois vai aumentando. Vou te dar um exemplo. A minha filha é advogada. E eu nunca me esqueço que, quando ela foi contratada num escritório, ela entrou para trabalhar no protocolo. Aí ela dizia assim para mim, poxa, mãe, eu não estudei 5 anos. E ela sempre foi uma excelente aluna. Eu não estudei 5 anos para ficar no protocolo. Mayra, calma. Calma, porque você vai chegar onde você tem que chegar. Vai trabalhando, vai mostrando a sua capacidade, vai tendo compromisso, que você vai chegar onde você tem que chegar. Pouco tempo depois, ela foi crescendo dentro do escritório e hoje está no setor que ela gostaria de ficar. Eu quando comecei, não era o que eu sou hoje. Porque eu precisava da caminhada, eu precisava da prática. Você acha que a primeira petição que eu escrevi foi como? Você acha que a primeira aula que eu dei foi como? Tremendo as pernas, tremendo as mãos. Mas eu enfrentei. Então, isso que está acontecendo com você, aconteceu comigo e acontece com todo mundo que quer enfrentar a vida, que quer crescer, que busca o sucesso de forma ética, de forma correta, de forma reta. Então, não tenha medo. Não tenha medo da caminhada. A minha experiência, então, é dentro do âmbito do direito público. Especialista em direito público. Minha especialidade foi em direito público, onde eu estudei muito direito administrativo e direito constitucional e outras disciplinas também dentro do direito público, como direito tributário, por exemplo, mas acabei me aperfeiçoando na parte do direito administrativo porque me encantei. Você pode se encantar também pelo direito público ou pelo direito privado. O direito constitucional, é claro que eu me apaixonei, é a base de tudo. Não tem como eu falar do direito administrativo sem falar do direito constitucional. E eu fiquei muito feliz de poder participar da Semana Jurídica para poder trazer essa experiência.
Então, quando eu entro em sala de aula, quem já foi meu aluno, sabe que eu não chego lá e não passo só o conteúdo jurídico. Eu chego lá e passo também a minha experiência de vida. E eu até brinco e digo assim, vocês acham que a minha vida 14 anos atrás era a mesma coisa? Não era nada. Talvez você não me conhecesse. Talvez você não me conhecesse. Eu vivi uma situação que não me fazia feliz em nenhum aspecto, nem profissional, nem pessoal, e eu disse assim, eu tenho que dar uma virada na minha vida. Sabe como é que eu caí no direito? Porque eu já tinha uma graduação já. Tinha trabalhado com ela, fonoaudiologia, fazia sucesso como terapeuta, trabalhava no Rio, trabalhava em Niterói. Mas, de repente, aconteceu um problema seríssimo na minha família, seríssimo. A ponto da minha família correr o risco de perder tudo. E eu não vim de família cheia da grana, não. Meus pais são imigrantes, meu pai passou fome na guerra, veio para o Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial, trabalhou como jornaleiro, criou a família, os filhos, e deu estudo aos filhos com muito sacrifício. Estudei em escola pública durante muito tempo, só fui para o âmbito privado já mais velha, mas sempre me dediquei muito. Entrei a primeira graduação com 17 anos, com 21 eu já estava formada. Minha primeira graduação, então, foi fonoaudiologia. Trabalhei, tive sucesso, mas, de repente, aconteceu um horror na minha família, com questão de sociedade do meu pai, e eu me vi enfiada dentro de escritório de advocacia o tempo inteiro. E eu peguei um advogado, que era um senhor, mas o cara era um gênio. Eu fiquei simplesmente encantada. Foi esse advogado que me encantou. E foi por isso que eu fui para o âmbito do direito, que foi onde eu me encontrei. Nada na vida da gente acontece à toa. Eu entrei, então, para o mundo da advocacia por um problema seríssimo da minha família, mas seríssimo mesmo. E toda vez que eu chegava no escritório, que eu levava aquele problema imenso, e que o cara conversava comigo e me tranquilizava, e me dava uma saída para aquilo que eu achava que não tinha saída, eu dizia assim, esse negócio é bom. Isso é bacana. O cara pega o fato, a situação fática, e traz toda uma defesa, uma argumentação. Eu fiquei encantada com aquilo. E isso é encantador no direito. Isso é encantador na advocacia. E eu digo para você, eu trouxe esse ensinamento do direito para a minha vida. Depois que eu fiz o direito, que eu passei a ser advogada, que eu passei a atuar na advocacia, seja ela no âmbito privado e no âmbito público, porque eu atuo nas duas, eu nunca mais passei a olhar uma situação só de uma certa forma. Eu sempre olho para os dois lados. Dai-me o fato, que lhe darei o direito. É claro que às vezes o direito de um é mais forte do que o do outro, mas é encantador esse caminho que você traça para a argumentação jurídica, para defender aquele direito, principalmente quando o direito não é muito forte. Então foi assim que eu me encantei pelo direito, pela beleza do direito, pela beleza da advocacia. Eu sentada numa mesa, sentada num escritório, perante a um advogado, com um problema seríssimo, e o cara ia me trazendo aquela tranquilidade, ia a atração da defesa, e eu ia vendo uma esperança de modificação na história da minha família. Aproveita esse relato e bota na sua cabeça o quanto é importante a função de advogado. Não é à toa que a Constituição diz que é uma função essencial à justiça. Então, procure sempre ser muito responsável e ter compromisso com a função que você vai exercer. Porque, às vezes, maioria das vezes, a vida do seu cliente depende da sua atuação. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito também. Então, eu me encantei pelo direito por um problema seríssimo, eu vi esse lado do direito de conseguir pegar as situações e faz aquela argumentação e faz aquela defesa, e resolvi estudar o direito, já mais velha. Me lembro que a minha filha tinha 6 anos, 5 anos, e eu resolvi estudar. E eu me lembro que durante a faculdade, claro, a vida não para, né, com as adversidades, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, e eu fiquei 15 dias sem ir à faculdade. E aí eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou largar tudo. Não estou conseguindo. Ela falou, levanta dessa cama agora. Não larga, não. Eu vou tomar conta da sua filha e você vai voltar
para a faculdade. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Porque o direito é tudo na minha vida. A advocacia é tudo na minha vida. O magistério é tudo na minha vida. O magistério é uma missão. É a cereja do sundae, sabe? Mas eu só sou a professora que eu sou pelo conteúdo jurídico que eu tenho e pela prática que eu tenho da advocacia. Então eu não menosprezo a advocacia, nem a privada nem a pública, porque é ela que me dá o bom alicerce de eu dar uma aula. Como é que eu daria aula, por exemplo, para pessoas na Escola da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para eles se formarem em defensores, se eu não tivesse a prática jurídica que eu tenho? Tu acha que só a teoria adianta? É claro que não. Como é que eu treinaria o pessoal da segunda fase da OAB se eu não tivesse a experiência que eu tenho? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os olhinhos dos alunos brilham quando eu trago a prática. Porque eu trago a teoria. Aí eles estão lá, focadinhos. Mas quando eu trago a prática, quando eu trago os casos concretos que eu vivenciei, as histórias que são diferentes, cada uma com a sua particularidade, com o seu encantamento, os caminhos que eu tracei para poder fazer a defesa, perdendo em primeira instância e achando aquilo um absurdo, uma injustiça, e eu tinha que traçar uma outra defesa para conseguir mudar aquilo lá em cima no tribunal. Os bichinhos ficam doidos. Por quê? Porque é isso que a gente precisa. A gente precisa da prática, e eu só tenho a prática para entregar porque eu vivo isso. A advocacia me traz isso. Então, abra o seu peito, abra o seu coração para a advocacia, porque ela tem muito que te acrescentar. E não tenha medo. Eu sei que o caminho inicial é complicado. A gente tem que se sujeitar, às vezes, a coisas pequenas. Porque o que acontece? A pessoa já sai da faculdade querendo sucesso estrondoso e pensando em dinheiro, né? E acha que é tudo para ontem. Galerinha nova, então, é uma crise de ansiedade, é uma visão imediatista absurda. Eu sei porque eu tenho isso em casa. Eu digo, calma, criatura, tu só tem 25 anos, eu tenho o dobro da tua idade e estou com calma. As coisas não nascem da noite para o dia. Tem que caminhar, tem que trabalhar. Olha a história de Pedro Barreto. Olha a história de Renato Porto. Olha a minha história. As coisas não são da noite para o dia. Tem que caminhar, tem que fazer o seu. E não pode ter medo. Tem que enfrentar. Começa pequenininho. E sabe qual é o segredo? Quando pedem para você X, apresente X mais Y. Surpreenda. Mostre que você é melhor, que você é mais capaz. E assim você vai galgando a sua caminhada. E você vai crescendo dentro do seu escritório. Você vai se destacando. Você acha que eu, numa sala de aula com não sei quantos alunos, me destaquei para ser convidada para ser assessora? Por quê? Porque eu fiquei quietinha na vida? Não, meu amor, porque eu busquei. Nada na minha vida caiu de paraquedas, não. Foi tudo devidamente muito trabalhado, com muita seriedade, com muito compromisso, com muita ética, com muito estudo. Com muito estudo. Não pense em ingressar na advocacia sem manter o seu estudo. A pior coisa que pode acontecer é você ter um advogado desatualizado. O advogado desatualizado, fora do prumo, ele vai prejudicar o seu cliente. E eu já disse para você, você tem uma função importantíssima na vida do seu cliente. Lá na Constituição não devia dizer só função essencial à justiça, não. Função essencial na vida do cliente. Porque faz total diferença, meu amor. Mas para isso você tem que se preparar. O que vai ser o nosso curso de prática jurídica? A minha experiência com a fazenda pública, com as ações que envolvem o Estado. Então, a gente vai ter o estudo todo daqueles remédios constitucionais, das ações de procedimento comum, que são as ações que envolvem o Estado, mas também teremos uma parte voltada só para o âmbito administrativo, porque a gente sabe que existe o processo administrativo com as petições administrativas, e às vezes aquele que acabou de sair da faculdade fica meio assim, ai meu Deus, quando é que eu uso o MS? Quando eu uso uma ação de procedimento comum? Quando é a ação? Quando é que não é? Quando é essa? Quando é que é aquela? Ai meu Deus, tem pedido de tutela de urgência? Não tem? Como é que eu peticiono? Peticionar é pedir, meu amor. Eu nunca me esqueço. Quando eu coordenava os estagiários da primeira instância, na defensoria, na hora deles peticionar, eles ficavam desesperados. Eu dizia assim, o que é petição? Ah, é pedir. Eu falei, você nunca escreveu? Você não sabe escrever? Você não sabe fazer uma redaçãozinha? Eu sei, doutora, eu sei, mas é que eu fico nervosa. Calma,
Você tem que ser claro, você tem que ser objetivo para pedir o juízo. É claro que você tem as formalidades e as regras processuais, as estruturas de peça, uma petição como tem que ser endereçada. É claro que a gente tem que aprender isso. Mas o conteúdo, ele tem que ser claro, ele tem que ser transparente. Eu detesto peças que têm muitas laudas com muitas jurisprudências. Ai, cara, não é isso que o juiz quer. Faça uma petição transparente, arrumadinha, objetiva. Senão, sabe o que vai acontecer? Quando o teu processo bater lá, vão só no pedido. Faça a sua petição com sangue nos olhos. Faça a sua petição com tesão. Porque tu está colocando toda a tua emoção e está fazendo a defesa do teu cliente ou do seu assistido, seja quem for, da melhor forma possível. Porque é esse pedido que vai fazer o juiz acatar o que você quer. Então, tem que ter sagacidade na hora de peticionar, mas tem que se preparar para isso. E a prática jurídica, o curso de prática jurídica é bom para isso. Poxa, eu gosto dessa área de direito público, eu gosto dessas ações que envolvem o Estado, eu tenho maior dúvida quando eu uso os remédios constitucionais, quando eu uso as ações de procedimento comum, tenho maior dúvida na questão da parte administrativa, quando é que tem que recorrer, quando é que pode recorrer. Ih, não sei se tem efeito suspensivo, se não tem, qual é o pedido que eu faço, será que precisa de advogado? Qual é a formalidade? Isso tudo a gente vai trabalhar. Isso é importante. Então, não é só a gente sair. Então, a ideia qual é do nosso bate-papo? Você está saindo da faculdade, foi aprovado no exame de ordem, está com medo? É normal, mas não pode deixar esse medo te engessar. Para crescer profissionalmente, tem que caminhar, tem que encarar, tem que fazer o que é possível, o que é preciso. Se tiver que começar devagarinho, começa devagarinho, depois vira um monstro. Mostra a sua competência. Tem que estudar? Claro que tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, claro que tem que aperfeiçoar. Assim como o médico precisa estar apto sempre para tratar do seu paciente, do seu cliente, do seu paciente, na verdade, nós também temos que estar aptos para tratar do nosso cliente. Já falei para você e vou repetir 1000 vezes. A nossa função é importantíssima. A advocacia é encantadora. Ela muda situações. Ela dá um alento para aquele que chega ao nosso escritório que acha que a vida está perdida e a gente, às vezes, muda a situação. É claro que nem sempre a gente consegue, mas a gente tem que usar todos os meios para chegar ao resultado pretendido. A nossa obrigação é essa. Utilizar todos os meios para chegar ao resultado pretendido. Às vezes, o direito do nosso cliente realmente não é tão bom, mas eu vou te dizer o seguinte, é o melhor para se trabalhar. Tu fica fuçando, o que eu mais amo é isso, abrir o processo e ficar estudando. Vira para cá, vira para lá. Ah, não, tem que buscar uma saída para cá. Vou contar um caso. Muito legal, que para mim foi um dos casos que mais marcaram na minha vida, assim. Um senhor que tinha câncer de próstata. Eu conto muito isso na aula de responsabilidade civil do Estado. É o que eu te falei. A minha aula, ela é tão robusta porque eu trago a minha prática forense, porque eu trago a minha experiência da advocacia, seja do âmbito privado ou do âmbito público. É a prática forense. Esse senhor, ele tinha um câncer de próstata. E aí, ele foi submetido a uma prostectomia radical, que é uma cirurgia que algumas pessoas que têm câncer precisam fazer. Só que quando ele foi submetido a essa prostectomia radical, ele ficou com alguns efeitos. Por exemplo, incontinência urinária e impotência sexual. Ele procura a advocacia porque ele entende que ele sofreu um dano. Porque ele fez a cirurgia, que poderia trazer um tempo maior de vida dele, talvez a cura, que também não era algo certo, mas que deixou ele com duas sequelas que vamos combinar, né? Para homem é um negócio um tanto quanto complicado. Incontinência urinária e impotência sexual. Ele reclama na administração pública, no hospital, com o médico diz assim, ah, meu amor, não reclama não, isso é efeito inerente da cirurgia. Que nem é o efeito inerente da quimioterapia, perder cabelo, ficar enjoada, ficar com a imunidade baixa. Aí ele relata isso para mim.
Doutora, eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa, não, porque disseram lá que isso é um efeito da cirurgia, e eu fui fazer a cirurgia, então agora eu tenho que viver com isso. Uma única perguntinha para mudar toda a situação. Olha que encantadora a advocacia. O senhor sabia que, se submetendo a essa cirurgia, o senhor ficaria com esses efeitos? Não. Não, doutora, ninguém me disse nada, não. Falaram só que eu tinha que fazer esse tratamento, eu fui fazer. Ah, interessante. Quer dizer que o senhor não teve a chance de escolher se queria ou não fazer? E a cabeça de advogada já assim, né? Borbulhando para já, querendo já escrever na petição. Falei, sim. E ninguém falou claramente para o senhor que esses efeitos teriam grandes chances de acontecer. Não, ninguém me falou nada não, doutora. Só disseram para mim que eu tinha que fazer isso aí. Cara, essa ação foi fantástica. Foi contra o município do Rio de Janeiro. E a procuradoria veio rasgando na defesa quando a gente ajuizou a ação. Uma contestação fantástica, que me provocou para eu fazer uma defesa maior. Você está entendendo o que é essa jogada de um peticiona daqui, o outro defende de lá, o outro apresenta a réplica daqui, o outro... E assim a gente vai no jogo. Aí eu digo para você, como não se encantar por isso? Como não se encantar por isso? Você vai abrir mão de viver isso por medo? Que nada, se prepara, vai à luta, vem para o mundo. Vem para o mundo jurídico, porque ele é fantástico. E aí ele foi me contando as coisas, ajuizamos a ação, perdemos em primeira instância. E eu falei, não, mas isso não pode ficar assim. E aí comecei a estudar. Fui buscar pesquisas relacionadas a tratamento para câncer de próstata. Como é que os homens se posicionavam quando havia uma indicação da cirurgia e eles tinham conhecimento que poderiam ficar com impotência sexual, se eles realmente sempre optavam em fazer a cirurgia que poderia aumentar a sobrevida deles, ou eles diziam assim, não quero não. Não quero fazer a cirurgia não, porque eu não quero passar por esses riscos, deixa e vamos ver o que vai acontecer. Queixo caído. Muitos optaram em não fazer a cirurgia. Para concluir, mudei, reformei a sentença perante ao tribunal. Por quê? Porque eu provei que na relação de médico e paciente, olha aí, nesse momento eu saí e fui para as normas consumeristas, provei que não houve ali uma informação clara e precisa e transparente. Ele perdeu a chance de optar ou não pela cirurgia, dano moral e ré ipsa. Não houve ali um livre convencimento informado. Consentimento, perdão. Ele não consentiu com a cirurgia com base na transparência e nas informações que ele precisava. E aí, meu amor, mudei a decisão no tribunal. Tinha perdido em primeira instância. E tive que catar uma outra defesa para conseguir mudar a vida do meu cliente. E consegui. Esse homem, além dele ter conseguido depois a indenização por dano moral, tendo em vista essa situação, ele ainda ajuizamos a ação para ele receber fraldas, medicamentos relacionados à incontinência urinária dele. E também conseguimos. Que são algumas ações que a gente vai trabalhar no nosso curso de prática jurídica, que são aquelas ações de obrigação de fazer em face do Estado para dar efetividade aos direitos fundamentais. Então, o nosso curso de prática é muito legal. Eu vou trazer a minha experiência dentro do direito público. Vamos trabalhar com os remédios constitucionais, mostrando qual é o objetivo de cada um, mostrando principalmente aquela dúvida que o advogado inicial tem quanto à utilização do mandado de segurança e a ação de procedimento comum. Vamos falar das ações mais fortes dentro da vara de fazenda pública envolvendo o Estado. E vamos falar também da prática, melhor dizendo, do processo administrativo, entender as diferenças entre processo administrativo e judicial, falar das petições administrativas, né? Porque eu tenho certeza que você fica em dúvida, quando é que é um pedido de reconsideração? Quando é que é uma reclamação? Quando é uma representação? Quando cabe um recurso hierárquico? Quando cabe um recurso hierárquico impróprio? Como é que é? Será que todo recurso tem efeito suspensivo? Será que é obrigatório o depósito para interposição de um recurso? Como é que eu faço a estrutura dessa peça? Meu amor, isso é no nosso curso de prática jurídica, para você ficar um advogado de mão cheia. Tá vendo? Eu não vim pronta não, meu amor. Eu fui
me preparando e continuo me preparando. Porque eu não aceito ser uma advogada mais ou menos, ser uma assessora jurídica mais ou menos, ser uma professora mais ou menos, porque eu não gosto de resultado mais ou menos. Se eu não gosto de resultado mais ou menos, eu não posso ser mais ou menos. E é isso que a gente tem que trazer para a vida. E não é só a vida profissional, não, é a vida pessoal também. Aquilo que você não se entrega, que não há profundidade, que só há superficialidade, não chega a lugar nenhum. Eu li uma vez num livro, eu também tenho, além de ser professora de Direito Administrativo, Constitucional, especialista em Direito Público, advogada, fazer assessoria jurídica na Defensoria Pública, eu também tenho curso de coach, que nós fizemos aqui no Portal F3. E, na época, fazendo a leitura dos livros e tudo, um livro de coach muito legal, ele falava assim, tem poder quem age, e mais poder ainda, quem age na hora certa, da forma certa. Na inércia, a gente não chega em lugar nenhum. O medo vai te engessar. Abra teu peito, venha para o mundo, se prepare. Tenha consciência da importância da sua função. E veja o quanto ela é encantadora. Ah, professora, eu vou ter sucesso? Depende de você. Sucesso não vem pronto, meu amor. Sucesso não vem pronto. Mentira isso. É mentira. Você tem que trabalhar e buscar o seu sucesso. E, principalmente, ser feliz naquilo que você faz. Isso já está mais do que comprovado. Que aquele que é feliz no que faz, o sucesso é uma consequência inerente daquilo. Eu vibro quando eu entro em sala de aula. Eu vibro quando eu pego um processo e faço esse estudo e reverto a situação. Já tive situações bem delicadas. Tive uma defesa que eu fiquei desesperada quando eu recebi isso para fazer assessoria jurídica da Defensoria Pública. Mas busquei a saída. Eu tinha, na época, era uma situação do pai de um menino de 18 anos, que era traficante, e que tinha sido morto numa operação policial. E esse pai, ele ajuizava a ação em busca de indenização pela morte do filho e para receber uma pensão. Nós, na nossa vida de cidadão, a gente olha e diz assim, ah, brincadeira, né? Cara, pai do cara, o pai do cara que era traficante, pô, só trazia desgraça para o mundo, o garoto morre, ele ainda quer pensão. Meu amor, você é advogado. Você tem que ser imparcial. Assim como você quer a imparcialidade da justiça, você tem que entender que todo mundo tem direito à defesa, que tudo tem um caminho. E eu fui defender, e eu fui buscar indenização para esse pai. E a gente conseguiu. Mas, assim, inicialmente aquilo choca e tu diz assim, ah, não merecia, não. Isso é na tua cabeça. Trabalhe, busque a saída. Se não der certo, é porque realmente o direito era ruim, o juízo, de forma imparcial, entendeu que não cabia. No caso, ele recebeu. Ele só não recebeu a pensão, mas ele recebeu a indenização por dano moral. E é encantador também quando você tem um direito que é muito forte, mas tu toma uma cacetada do juiz de primeira instância que julga improcedente a atuação. E aí tu vem com sangue nos olhos para defender aquela pessoa e mudar toda a situação. Então, o que você vai viver é encantador e vai fazer você ficar cada vez melhor. Mas se você abrir o teu peito, se abrir para a vida, não ter medo e se aperfeiçoar e se preparar para você chegar ao sucesso. Porque o sucesso não vem do nada, ele vem com a caminhada. Mas se você vai nessa caminhada com felicidade, né, com muita vontade, se encantando com tudo que você vai fazendo, cara, não tem como ser ruim, não tem como o sucesso não chegar para você. Para uns chega um pouquinho mais rápido, para outros demora mais um pouquinho, porque depende. Às vezes a pessoa começa no âmbito privado e diz assim, não, eu gosto mesmo é do direito público. Às vezes começa no direito público e quer para o âmbito privado. Às vezes a pessoa é fantástica na área criminal. Por exemplo, eu nunca gostei da área criminal. Desde a faculdade, eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que não se encantou pelo direito penal na universidade. Tem aquela máxima, né? Você se apaixona pelo direito penal e casa com o direito civil. Não, não foi nenhuma nem outra. Eu me apaixonei pelo direito público, me casei com o direito público e não pretendo me divorciar dele. Pretendo viver com ele pro resto da minha vida. Sempre me aperfeiçoando, sempre estudando cada vez mais, sempre me atualizando, trazendo o melhor para o meu cliente, trazendo o melhor para o assistido da defensoria, trazendo o melhor para o meu aluno. Porque eu já disse para você, quando eu entro em sala de aula, eu venho com toda a minha bagagem. E da onde vem minha bagagem? Da minha prática forense.
da advocacia, que eu repito para você, é encantadora. Não vire as costas para ela, não tenha medo dessa caminhada, que pode ser longa, pode ser árdua, mas vai trazer para você o que você quer. Na minha vida nunca foi dado nada de graça. Sinceramente. Nunca nada foi de graça. Nada na minha vida foi de graça. Nada foi tranquilinho de cara. Tudo foi na batalha. E eu digo para você, faria tudo outra vez, se preciso fosse. Porque eu sou muito realizada profissionalmente. E é isso que eu desejo para você. E foi por isso que eu aceitei o convite feito pelo portal para participar da Semana Jurídica. Porque é o momento que eu estou com você, não só para trazer um conteúdo jurídico, para te ensinar algo do direito público, mas para trazer para você a minha experiência, para mostrar para você que vale a pena. Não deixa ninguém dizer para você que não, que o direito está falido, para você não acreditar em nada do que acontece no país. Não deixa ninguém falar isso para você, não deixa ninguém te afastar da tua caminhada. A advocacia é fantástica, é encantadora, o direito é encantador, ele te abre 1000 opções. Você pode ficar na advocacia privada, você pode ir para uma carreira pública. Depende do que você quer. Mas a advocacia é encantadora. Eu digo para você, eu não seria o que eu sou se eu não tivesse tido a minha experiência, a minha prática forense, que é a prática forense que não para. Essa semana, mesmo, para dar aula, eu fiz uma série de buscas em jurisprudência, peguei os meus processos, peguei os meus casos. Olha isso, ó, tudo junto e misturado. Eu não teria esse know-how para dar aula se eu não tivesse a minha prática. Mas é aquilo, a gente precisa estudar, a gente precisa se preparar. Então, eu te convido para o nosso curso de prática jurídica, se você é encantado pela parte do direito público, né? Eu te convido a fazer parte do nosso curso de prática jurídica, onde a gente vai trabalhar todos os pontos relevantes ligados a esse núcleo, né? Esse ramo, melhor dizendo. Você tem acesso aí no site para você ver como é o nosso curso, que foi preparado com muito carinho, pensando no meu dia a dia e pensando no que você precisa para você ter o mesmo sucesso que eu neste ramo do direito. Tá legal? Foi um prazer bater esse papo com você. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não vou falar convencer, mas que eu tenha conseguido tocar no seu coração, na sua alma, tirando de você o medo inicial que a gente tem do início da carreira, né? Esse medo do início da carreira, mostrar para você que vale a pena enfrentar, que se tiver que começar devagarinho, comece devagarinho. Aos pouquinhos vai mostrando o monstro que você é, profissionalmente, sempre agindo de forma correta, de forma ética, sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre buscando apresentar mais do que aquilo que as pessoas esperam, né? E tudo foi preparado com muito carinho para te preparar da forma melhor para você ingressar aí no mercado de trabalho e ter todo o sucesso do mundo. O que eu te desejo hoje, que você viva a plenitude que eu vivo na minha profissão. Que eu agrego 3 coisas, que é a parte da acadêmica, é a advocacia privada e também a minha experiência, que é fantástica, na advocacia pública, dentro da assessoria da Defensoria Pública, né? Então, eu tenho aí esses 3 alicerces. Cada um tem a sua história. Mas tudo que eu me coloquei, me predispus a fazer, eu fiz 100%. Faça você também. Se entregue de corpo e alma. Se prepare. Se aperfeiçoe aí nessa sua caminhada. E aí, o curso de prática jurídica que eu tenho para te oferecer vai te ajudar e muito. Vai ser uma honra ser sua professora. Tá bom? Além, claro, de já ser sua colega. Um beijo no seu coração e até o nosso curso.